Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando a todos os presentes, consultando os ilustres pares, doutor representante do Ministério Público, sobre a dispensa da leitura dos termos da ata dos trabalhos da sessão anterior. O silêncio de Vossas Excelências implicará na aprovação desse instrumento. Está aprovada a ata. Não tem nenhum pedido, né? Não, senhor. Como consta da pauta, os processos nela lançados são da minha relatoria. Por questão regimental, passo então a palavra ao desembargador Luiz Ferreira para presidir esses julgamentos. Muito obrigado. Eu perguntaria à secretaria se há pedido de preferência, já que o doutor Zaid está aí. Não, senhor. Não? Então, o processo 2.1, processo 58.244, numeração únicas, idêntica, acrescida do ano 2012, classe RE, recurso eleitoral, representação, variação nominal, nome de urna associada a órgão, Alto Garça, oitava zona eleitoral, recorrente, coligação, fazendo mais por Alto Garças, recorrido, coligação a Força Novas Ideias, Roseli Rodrigues Peixoto Struger, e Partido Social Democrático, PSD de Alto Garça. Desembargador Gerson, relator, que tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Egresso plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Fazendo Mais por Alto Garças, em face da sentença zarada pelo juiz da 8ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por ela ajuizado com o fito de coibir a utilização da expressão, entre aspas, do fórum, pelos recorridos. Com expresso objetivo de pré-questionamento, alega a recorrente, em síntese, que a recorrida Rosilei Strucker, ao contrário do que suscita, não é conhecida em Alto Garças pelo apelido, entre aspas, Rose do Fórum, sendo certo, segundo argumenta, que o uso da expressão combatida violaria dispositivos dos artigos 12, 40 e 73 da Lei 9.504/97, além do princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição da República. Ao final, postula a reforma da sentença para o efeito de proibir a continuidade de veiculação do nome de urna, entre aspas, Rose do Fórum, inclusive nas respectivas propagandas eleitorais, sob pena de incidência do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, bem ainda de multa diária a ser definida por este tribunal. Contra razões das folhas 50 e 52, em que se pleiteia o improvimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, opina pelo desprovimento do apelo sob os fundamentos de que a legislação eleitoral permite a referência ao ofício ocupado pelo candidato no nome escolhido para constar de uma votação ou em sessão daquele pelo qual é mais conhecido, não se mostrando presente a suscitada utilização indevida de imagem ou símbolo da administração pública. Pondera o parquê acerca da inviabilidade da recorrente asseverar, sem comprovar a eventual gravidade do ato narrado na inicial de afetar a lisura do pleito em sede de registro de candidatura, sendo certo que esse tipo de ato abusivo deveria ser tratado em ação de investigação judicial, se fosse o caso. Por conseguinte, não vislumbrando vício de natureza constitucional que justificaria a prestação jurisdicional, mesmo após encerrado o prazo de impugnação ao registro de candidatura, conclui pelo desprovimento recursal. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Conforme relatado pelo doutor relator, os motivos são esses que ele acabou de falar, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, a palavra vota a Vossa Excelência. Eminentes pares, o nosso voto é exatamente nesse sentido. Penso que está disponibilizado aí a todos. E nós fizemos citação aqui de alguma jurisprudência. Nós fizemos a consignação aqui, dizendo o seguinte: logo decorrido o prazo previsto na legislação, resolução TSE 23373 de 2011, para eventual impugnação ao pedido de registro de candidatura em razão do nome escolhido para a urna, estando deferidos pelos respectivos juízes os registros postulados desde final do mês de julho do corrente ano, não assiste interesse processual à recorrente que ajuizara a presente ação apenas em agosto, pelo menos não para o objetivo de impugnar o nome de uma recorrida Rosilei Rodrigues Peixoto Struger, ou seja, o nome de Rose do Fórum. Pois bem, estando preclusa a considerável tempo a possibilidade de alteração do nome,
de urna da recorrida é de se ponderar acerca da viabilidade da representação e presentemente do recurso para a finalidade de se coibir a propaganda eleitoral supostamente irregular, eis que apesar de transcorrida a eleição, poderia ser viável a aplicação de multa por aquela ilicitude como requer a recorrente. Nesse aspecto, não merece prosperar o apelo, haja vista que a legislação expressamente permite ao candidato escolher para nome de urna a designação que melhor o identifique junto ao eleitorado, nos termos da legislação, sendo plenamente lícito que acresça ao próprio nome ou apelido o ofício pelo qual seja conhecido, a teor do disposto no artigo 12, inciso 3 da Lei 9.504/97, que faça a transcrição. O seu turno não há de se cogitar na hipótese da incidência da vedação contida no artigo 40 da referida lei das eleições quanto à utilização da propaganda eleitoral do símbolo, frase ou imagem associada a órgãos públicos, porque o uso da expressão, entre aspas, rose do fórum, não contempla a situação descrita no referido normativo, sendo certo que apenas serviu para individualizar a candidatura dentro do universo de concorrentes ao cargo eletivo municipal, não se vislumbrando nessa escolha qualquer ato atentatório à lisura do pleito ou com aptidão para causar ao eleitor dúvida quanto à sua real identidade. Nesse contexto, também sem a mínima lógica jurídica, a tentativa de imputar às recorridas as condutas vedadas descritas no artigo 73 daquela lei, porque a finalidade do referido dispositivo legal é impedir a utilização de bem imóvel ou imóvel, de materiais ou serviços pertencentes ao Estado em benefício do candidato, o que, a toda evidência, não se confunde com a situação descrita nesse feito, em que fora feita a escolha de uma expressão que simplesmente qualifica, identifica e individualiza a candidata à hora recorrida, o que é plenamente permitido pela legislação. Em razão do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. É como voto. Com o voto, doutor Sebastião. De acordo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. De acordo com o relator, presidente. José Luiz. Doutor Samuel. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Dois da pauta. Processo 34.383, numeração única acrescida do ano, classe RE, 77.290/2012. Recurso eleitoral, representação, conduta vedada, agente público, Nova Chavantina, 26ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente Arnaldo José, recorrido do Ministério Público Federal, desembargador eu mesmo. Desembargador relator, desculpando, desembargador já tem a palavra. Relator eu mesmo. Egrégio plenário, cuida-se de recurso eleitoral inominado interposto por Arnaldo José em face de sentença proferida pelo juiz da 26ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o pedido contido na inicial de representação, ajuizada pelo órgão do Ministério Público que oficia perante aquele juízo, condenando o recorrente à multa prevista no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, por conduta vedada a agente público. Alega o recorrente, preliminarmente, cessamento de defesa, haja vista que a referida decisão ocorreu sem que tivesse ele sido intimado da audiência em que prolatada, sendo certo, ademais, que não houve abertura de prazo para apresentação de alegações finais escritas, conforme prescreve o artigo 22, inciso 10, da Lei Complementar 64/90, o que lhe acarretou prejuízo, eis que o causídio que o representava não estava preparado para fazê-lo oralmente na mesma audiência de instrução oitiva de testemunhas, tendo sido surpreendido com a repentina decisão do magistrado da Corte. Quanto ao mérito, suscita não haver nos autos qualquer prova robusta de que tenha ele utilizado bens de repartição pública em que trabalha para imprimir as 3 ou 4 folhas com notícias recebidas via internet em desfavor do então candidato Robinson Pazeto, sendo inconsistentes os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas. Assevera que o material impresso, além de sua insignificância, material para afetar qualquer bem jurídico tutelado pelo direito eleitoral, for impresso em sua residência, utilizando impressora, papel e toner de sua propriedade, não havendo razoabilidade ou proporcionalidade na multa de R$ 5.320,50 que lhe for aplicada. Ao final, postula nulidade processual em face do cessamento de defesa aventado, bem ainda alternativamente pela reforma da sentença que o condenara por conduta vedada. O digno magistrado Acó fez consignar a folha 85 que as partes processuais foram consultadas em audiência se estavam preparadas para apresentar alegações finais de forma oral, com o que anuíram. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo afastamento das preliminares e no mérito pelo provimento do recurso. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Especificamente quanto ao mérito, o servidor municipal Arnaldo José recebeu um correio eletrônico no seu órgão de origem,
embora ele afirme que imprimiu em casa, mas as provas dos autos indicam que foi no órgão de origem. Então ele imprimiu esse e-mail que tinha com notícias desfavoráveis ao candidato Robson Pazeto. Mas a mensagem chegava apenas a cerca de 4 folhas impressas, que ele imprimiu, deixou sobre sua mesa, e ali em cima da mesa alguém viu. E depois alegou que ele estaria usando aquilo para fazer campanha em desfavor do candidato. Só que não há nos autos nenhuma comprovação de que ele tenha usado aqueles documentos para tentar amealhar votos de outros servidores do órgão. Então a prova é muito fraca, o prejuízo, se houve, é realmente insignificante, e o parecer do Ministério Público, por conta disso, é pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, a palavra volta a Vossa Excelência. Pois bem, eminentes pares, a preliminar de cessamento de defesa, em nenhum de seus fundamentos merece prosperar, porque houve sim intimação do recorrente quanto à audiência de instrução probatória mediante a causídio que devidamente o representava no feito, conforme certidão de folha 55 e 56. Por seu turno, com relação ao alegado prejuízo à defesa por não ter sido aberto prazo para alegações finais escritas, além da declaração feita pelo magistrado da COR quanto à prévia consulta às partes acerca de estarem elas preparadas para a apresentação de alegações finais orais, folhas 85, restou consignado no referido termo de audiência a inexistência de qualquer impugnação ou outro incidente processual, o que torna preclusa a matéria. Cabe ao advogado pleitear ao juiz que preside o feito a consignação em ato do teor de sua resignação contra qualquer incidente que entenda possa repercutir ilícita e negativamente sobre a esfera de direito de seu cliente, devendo fazê-lo na primeira oportunidade que lhe seja dado manifestar nos autos, ou por aquele que postule ao magistrado, ou por a parte que postule ao magistrado, sob pena de preclusão da fase processual que tenha deixado passar sem registrar sua insatisfação. Ademais, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 219 do Código Eleitoral, sendo certo que o recorrente, ao contrário do que alega, não teve qualquer prejuízo, haja vista que estava devidamente representado por defesa técnica na audiência em que proferida a decisão hora combatida, tendo sido apresentados respectivamente os argumentos que entendia pertinentes à defesa, conforme se depreende as folhas 60 e 66. Sob tais fundamentos é que estou votando pelo afastamento dessas preliminares, senhor presidente. Muito bem, com o voto, doutor Sebastião. De acordo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Francisco Alexandre. De acordo com o relator. Doutor José Luiz Bazac. De acordo. Doutor Samuel. Também com o relator. Tudo bem, então, tribunal unanimidade rejeitar a preliminar. A palavra volta a Vossa Excelência para o voto mérito. No mérito de outros membros, a sentença condenou o recorrente por conduta vedada por violação do disposto no artigo 73, inciso 2 da Lei 9.504/97, que faça transcrição no voto, que está disponível a Vossa Excelência. Não há nos autos prova robusta e incontrovérsia de que tenha o recorrente, de fato, utilizado qualquer equipamento ou material da repartição pública em que trabalha, ou seja, da Secretaria de Obras da Prefeitura de Nova Chavantina, e ainda que houvesse, não parece razoável impor tamanha sanção pecuniária pela utilização de apenas 5 folhas de papel para imprimir notícia que tenha recebido via internet, mesmo considerando o tom da impressora e o tempo tomado ao serviço para tal impressão. Sinceramente, não parece ser essa a mens legis contida no dispositivo legal invocado, até porque, como bem anotado pelo Ministério Público, que oficia neste tribunal, a impressão em si não implicou prejuízo ponderável ao erário, sendo certo, segundo a Cresce, que fato grave restaria configurado se o servidor estivesse a fazer proselitismo político entre colegas em favor ou em detrimento de alguma candidatura, o que não é hipótese sob comento. Mas o fato que chama a atenção é que não há prova de que o material de insignificante conteúdo financeiro ou eleitoral tenha sido impresso no ambiente e no horário de trabalho, eis que fora encontrado em cima da mesa do hora recorrente, advindo daí a ilação de que teria ele utilizado equipamento e material adquiridos com recursos públicos. A moderna estrutura do arcabouço constitucionalista do nosso Estado de Direito, que deve inegavelmente impregnar e nortear a interpretação das normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico, por certo não permite, ao que se pensa, ir tão distante e de forma tão assodada
e infundada na combinação de qualquer tipo de sanção, porque há de prevalecer o bom senso, leia-se razoabilidade e proporcionalidade, que recomenda atente-se para o resultado jurídico concreto decorrente da conduta tida por ilícita. Se o resultado jurídico for irrelevante em face do bem jurídico tutelado pela norma, não deve incidir qualquer sanção, simplesmente por aplicação formal da norma. E se ausente norma específica ao caso concreto, ou ainda se inexistente prova robusta da ilicitude da conduta, não há falar-se em sanção. Pelo exposto, sem tardança e em sintonia com o sempre bem ponderado parecer ministerial, vota-se pelo provimento do recurso, reformando a sentença sobrejulgada para declarar improcedente a representação ajuizada em desfavor de Arnaldo José. Como vota, senhor presidente? O voto, doutor Sebastião. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. De acordo com o relator. José Luiz Blazac. Acompanho, sem dúvida, o bem lançado voto do nobre relator. Samuel Franco Dara Júnior. Com o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, unanimidade, votou pelo provimento do recurso, em sintonia com o parecer. Processo 3 da pauta. É o processo número 49.191/2012, classe RE, protocolo 88.306/2012. Recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, Juara, Mato Grosso, 27ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, coligação Juara para Todos, recorridos, Oscar Martins Bezerra e coligação Juara Nossa Vida. O relator é o mesmo, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pela coligação Juara para Todos, em face da sentença proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, consistentes na proibição de veiculação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça Eleitoral, bem ainda a aplicação de multa aos nora recorridos Oscar Martins Bezerra e coligação Juara Nossa Vida. Ao julgar improcedente os pedidos, a douta magistrada Acor reconhecera a hipótese de litigância de má-fé da representante ora recorrente, aplicando-lhe a multa no valor de R$1.000. A recorrente sustenta em síntese cessamento de defesa por não haver sido concedido prazo para manifestar-se sobre a alegada má-fé processual, ponderando quanto ao mérito a inexistência de qualquer dolo ao ajuizar a representação, eis que seria inerente ao direito constitucional de petição, estando os pedidos devidamente fundamentados, segundo alega. Ademais, acresce que a ilustre magistrada de primeiro grau houvera concedido liminar em outro processo de número 509, dígito 15.2012, determinando que os ora recorridos se abstivessem de divulgar pesquisa eleitoral, o que demonstraria, ao que defende, a pertinência do pedido formulado nos presentes autos, pleiteando ao final o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença ora combatida. Contra razões de folha 62 e 65, em que os recorridos postulam o improvimento do apelo. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, folha 70 e 71, opina pelo desprovimento recursal. É o sucinto relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido o parecer para voto a Vossa Excelência. Eminentes pares, voto preliminar de ofício aqui que estou sustentando, que é o problema da intempestividade recursal. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da tempestividade, eis que interposto além do prazo de 24 horas previsto na legislação para a espécie. Como se sabe, o instrumento processual apto a impugnar as pesquisas eleitorais é a representação eleitoral, na forma disciplinada nos artigos 16 e 17 da Resolução TSE 23.364/2011, em verbes. Faço a transcrição desses artigos. Aliás, para fazer a leitura, o Ministério Público Eleitoral, os candidatos e os partidos políticos ou coligações estão legitimados para impugnar o registro ou divulgação de pesquisas eleitorais perante o juiz eleitoral competente. Artigo 17. Havendo impugnação, ela será autuada na classe representação. Em se tratando de representação eleitoral, o rito processual a seguir é o disposto na Resolução TSE 23.367/2011, editada exatamente para tal disciplinamento, exceto no que respeita às representações específicas ali expressamente consignadas, quais sejam as que cuidam das hipóteses contidas nos artigos 23, 30A, 41A, 73, 74, 75, 77 e 81, todos da Lei 9.504/97, e as investigações judiciais eleitorais de que cuida o artigo 22 da Lei Complementar 64 e 90. Quanto aos recursos eleitorais referentes às representações fundadas nos mencionados dispositivos legais, a aludida resolução 23367/2011
Preceitua, artigo 31. Os recursos eleitorais contra as sentenças que julgarem as representações previstas nessa sessão deverão ser interpostos no prazo de 3 dias, contado da publicação, observando-se o mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e respostas. Contudo, tal prazo recursal de 3 dias não se aplica aos demais casos, ou seja, as representações eleitorais com público em suposta violação de outro dispositivo da Lei 9.504/97, como é a hipótese sob comento, que versa sobre pesquisa eleitoral, possuem o prazo recursal descrito no artigo 96 da citada lei, isto é, 24 horas, conforme expressamente consignado no artigo 33 daquela resolução transcrito no nosso voto, que consigna, aspas, contra a sentença proferida por juiz eleitoral, é cabível recurso eleitoral para o respectivo Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 24 horas da publicação em cartório, assegurado à parte recorrido o oferecimento de contrarrazões de igual prazo a contar da sua publicação. Feitas essas considerações, é de se ver caracterizada a intempestividade do presente recurso, haja vista que os causídicos das partes foram intimados da sentença em cartório no dia 27 de 9 de 2012, consoante certidões folhas 48 e 49, mas o recurso foi interposto apenas em 29 de 9 de 2012, portanto, após o transcurso das 24 horas previstas na legislação. Sob tais fundamentos fáticos e jurídicos, é que suscita a presente preliminar de intempestividade, votando-se pelo não conhecimento do recurso. Senhor presidente, é como estou tratando essa matéria suscitada de ofício preliminarmente. Muito bem. Colhe-se o voto, senhor vereador Sebastião. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. José Luiz Blazar. Com o relator. Samuel Franco. Também com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu o preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso dos termos do voto do relator e em dissonância do parecer ministerial. Vamos agora ao 3 da pauta, processo 49.190/2012, classe RE, protocolo 88.366/2012, recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, Juara, MT, 27ª Zona Eleitoral, eleições de 2012. Recorrente, coligação Juara para Todos, recorridos Oscar Martins Bezerra e coligação Juara Nossa Vida. O desembargador Gerson Ferreira Paz é o relator, tem a palavra. Essa foi a que foi julgada agora, senhor presidente. É. Já julgamos os 3 primeiros? Já julgamos Muito 3. rápido, hein? Então vamos ao 4º. Faltou meu X aqui, por isso. Vamos então ao processo 527/2014-2010, classe RP, protocolo 55.538/2010, representação por captação de lista de sufrágio, eleições de 2010, representante do Ministério Público Eleitoral, representado 1, Danilo Bortolini. O relator, o desembargador Gerson Ferreira Paz, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação eleitoral por suposta prática de captação em lista de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei 9.504/97, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Danilo Bortolini, conhecido por Nininho, eleito primeiro suplente deputado estadual nas eleições de 2010, ora no exercício da titularidade do referido cargo. Alega o parquê que no dia 2 de outubro de 2010, véspera da eleição, José Carlos Rezende Souza fora preso em flagrante delito na loja de conveniência do Wanda, em Alto Araguaia, no momento em que portava 16 títulos eleitorais de pessoas diversas e havia extraído cópia de 9 desses títulos, portando ainda cédula de identidade e fatura de energia elétrica em nome de Ilza Lourenço e R$ 2.041 em espécie, estando grafado o nome de pessoas em algumas dessas cédulas. Perante a autoridade policial, o senhor José Carlos Rezende Souza afirmara ter sido contratado por João Tatsuro Katsuyama, conhecido por João Japonês, para aliciar eleitores com o objetivo de comprar seus votos em benefício do então candidato Danilo Bortolini ao preço de R$ 30 por eleitor. Em seu depoimento, aquela autoridade asseverara a José Carlos que não fosse a prisão em flagrante, encontrar-se às 19 horas daquele dia com João Japonês, ocasião em que comprovaria o sucesso de sua empreitada ilícita com a apresentação das cópias dos títulos eleitorais das pessoas que teriam aceitado a barganha proposta, quando então lhe seria entregue o dinheiro para repasse aos eleitores corrompidos. Alega o representante que o teor do depoimento
teria sido confirmado pela esposa do então preso José Carlos, de nome Lucinei Alves de Rezende, que também receberia R$30 para votar no órgão representado, tese que não sustentaram em seu depoimento perante aquele órgão ministerial, de acordo com o contido da folha 6 da peça inicial. Acresce o parquê que, aspas, é verdade que não consta do indigitado inquérito policial elemento de prova que evidencia eventual ligação direta entre José Carlos e o representado, fecha aspas, mas que isso constitui exatamente a ideia fundamental do tipo de ilícito perpetrado, fazendo o candidato a descentralização da conduta, de modo a ocultar o real corruptor. Em outros termos, não aparece ao público nem o candidato, nem ao menos seus coordenadores de campanha ou cabos eleitorais, mas apenas terceiros que não possuem laços contratuais com sua campanha, de forma a dificultar a ação da Justiça Eleitoral em tais empreendimentos ilegais. Contudo, ao que entende o representante, não há dúvida quanto a ter atuado João Japonês como coordenador de campanha do representado, não somente por ele mesmo, porque ele mesmo disse em seu depoimento, inclusive em sede judicial, mas também em face do material de propaganda eleitoral apreendido em sua casa. Bem ainda, porque ele teria feito cerca de 20 ligações telefônicas para o senhor Fausto, filho do representado Nininho, e também para este último, tendo inclusive realizado reunião em sua casa no interesse de sua eleição. O representante assevera ainda que a exigência legal para a caracterização do ilícito descrito no artigo 41A da Lei 9.504/97 é a mera anuência do candidato quanto à conduta com aptidão para influir ilicitamente na liberdade de escolha do eleitor, o que restaria suficientemente demonstrado nos autos, eis que inegável estaria a configuração da intermediação feita por João Japonês, um dos coordenadores de campanha do representado, para o fim espúrio de aliciamento ilícito de eleitores, para que alienassem seus votos em troca de dinheiro, utilizando interposta pessoa para tanto, ou seja, José Carlos Rezende Souza. Arrola testemunhas ao fato narrado na inicial e, ao final, postula a procedência da presente representação para a finalidade de cassar o registro ou o diploma de Onanir Bortolini com aplicação da multa prevista no já citado artigo 41A da Lei 9.504/97. Foram juntadas ao feito cópias do respectivo inquérito policial, com a mídia contendo dados relativos à prestação de contas do representado, com o fito de demonstrar a omissão na inclusão de João Japonês, o João Tatsuro Katsuyama, como seu colaborador nas eleições de 2010. Defesa prévia do representado, com cópias de julgados que entende pertinentes à tese por ele sustentada, alega em síntese a inexistência de conduta ilícita, porque não haveria prova de que tenha participado ou anuído com a prática do ato narrado na inicial, sendo certo que a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta para a caracterização de captação ilícita de voto. Suscita ainda a ausência de valor jurídico das provas apresentadas relativamente aos depoimentos colhidos em sede policial ou ministerial, porque não teriam sido produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ao final, pleiteia a improcedência da representação. Em instrução processual, foram realizadas audiências via carta de ordem, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, incluindo aquelas acolhidas como testemunhas do juízo, exceto uma delas, já falecida, e outras duas, das quais desistiu o representado de ouvi-las, estando nos autos o DVD contendo a respectiva gravação, tendo o juízo deprecado, 8ª Zona Eleitoral do Araguaia, efetuado a transcrição dos depoimentos, as folhas transcritas no voto, inclusive de terceira pessoa de nome Vanessa Almeida da Silva, referida pela testemunha Lucinei Alves de Rezende. Alegações finais do representado, em que reitera os argumentos da defesa prévia, aduzindo que os depoimentos prestados em juízo apenas comprovariam a tese então defendida e ora reiterada pela improcedência dos pedidos contidos na inicial, sendo certo que a testemunha tida como principal, ou seja, José Carlos Rezende de Souza, apesar de acusar João Japonês de contratá-lo em nome do representado Nininho, contradiz, segundo alega, ao asseverar em juízo que iria procurar outros políticos que eventualmente estivessem interessados em também comprar votos, pois precisava de dinheiro para tratamento de sua saúde. Aduz em outro trecho de seu depoimento que José Carlos teria dito que fora ele quem procurara João Japonês, não o contrário. Ao se reportar ao depoimento de João Japonês, em que afirma não conhecer José Carlos ou sua esposa Lucinei, e que não ofertou qualquer vantagem em troca do voto em favor do representado, acrescenta que os demais testemunhas informaram que, de fato, José Carlos lhes oferecera vantagem pela compra do voto para candidato cujo nome lhes prometeram informar, mas nunca o fizera, o que nenhuma delas conhecia João Japonês. Acresce que as supostas provas seriam contraditórias nesse ponto,
Eis que a própria esposa de José Carlos, senhora Lucinei Alves de Rezende, teria afirmado não conhecer pessoalmente João Japonês, mas que teria sido procurada por ele via telefone e por interposta pessoa, de nome Vanessa Almeida da Silva, a qual nega a versão apresentada por Lucinei. Em face da insubsistência das provas produzidas no feito, que seriam exclusivamente testemunhais, pugna a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alegações finais do representante, que reitera os argumentos apontados na inicial, alegando que o depoimento de José Carlos Rezende Souza, confessando a prática do ilícito pelo qual fora preso em flagrante, fora corroborado pelo de sua esposa Lucinei Alves de Rezende. Sustenta não ser importante para a caracterização do ilícito o fato dos 11 eleitores que tiveram seus títulos eleitorais fotocopiados não conhecerem o nome do candidato corruptor de seus votos, haja vista que, aspas, àquela altura, a promessa de entrega de pecúnia com o fito de obter o voto já tinha sido formalizada e aceita pelos eleitores, de modo que a liberdade de sufrágio, bem jurídico, que o dispositivo violado visa tutelar, já havia tornado refém do dinheiro prometido, fecha aspas, o que seria o bastante para a subsunção do fato à citada norma de regência. Acresce que o nome do candidato que seria beneficiado com a trapaça engendrada seria informado na noite daquela mesma data em que fora preso José Carlos, sendo esse o único óbvio ao conhecimento dos eleitores do nome do candidato corruptor, mas isso, ao seu entendimento, não seria relevante. Por outro lado, ainda que se entenda não configurado o ilícito eleitoral, a parte do desconhecimento do nome do ora representado por parte das testemunhas diretamente envolvidas, fato incontroverso consistiria em que pelo menos um eleitor sabia o nome do representado, ou seja, o próprio José Carlos, e teria alienado seu voto, porque também de seu título eleitor fora extraído cópia, conforme material apreendido na loja de conveniência do Vando. Segundo o representante, o ponto nodal da lide sob comento reside em demonstrar, como entende devidamente feito nos autos, que o representado concorreu para a prática delituosa descrita nos autos. Eis que a regra do artigo 41A da Lei das Eleições não demanda a participação direta do candidato beneficiário, e que consistiria em verdadeiro contrassenso jurídico exigir que, para tal caracterização, o corruptor de votos aparecesse em público alardeando a conduta ilegal, quando a experiência demonstra que são dissimulados e terceirizados esses tipos de ilicitudes eleitorais. Nesse aspecto, reconhecendo não restar demonstrada a ligação direta entre José Carlos e o representado, entende o representante mais do que clara a relação entre este último e João Japonês, bem ainda deste com aquele, ou seja, estaria cristalina nos autos a triangulação entre o representado e seu ajudante de campanha, um dos coordenadores, João Japonês, o qual teria feito a intermediação com José Carlos, que seria negociador, confesso, da compra de votos em benefício do representado. Até por isso, teria o representado ocultado em sua prestação de contas o nome de João Japonês, como justificativa apta a ensejar os argumentos utilizados no presente feito. A respeito dessa omissão, é de se consignar a existência da representação eleitoral número 2178/2011, de relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a qual cuida da alegada arrecadação e gastos irregulares de campanha. Entende o representante ser inquestionável o liame entre o colaborador de campanha João Japonês e o agente aliciador José Carlos, bem ainda o estreito vínculo entre João Japonês e o representado, sendo fartas e robustas as provas da ilicitude narrada no feito para ensejar a procedência dos pedidos contidos na inicial. Segundo defende, motivo pelo qual reitera o pleito pela cassação do diploma e aplicação de multa ao representado por violação do artigo 41A da Lei 9.504/97. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Recentemente, Vossa Excelência tiveram a oportunidade de julgar outro processo relativo ao candidato Ondanir Bortolini. E por uma feliz coincidência, ali ficou bem demarcado que o candidato tinha alguns coordenadores de campanha que, segundo ele, atuavam gratuitamente, a título desinteressado. Embora num primeiro momento se tenha analisado essa questão sob a ótica da prestação de contas, que esses colaboradores não estariam discriminados ali, os serviços deles não estariam discriminados nem como doação ou, de outra forma, como pessoas contratadas, simplesmente não apareciam ali. Sob a ótica da prestação de contas e da captação ilícita de recursos, entendeu-se que se tratava de fato insignificante, e assim foi julgado pelo tribunal. Todavia, neste processo aqui, me parece que fica demonstrada a verdadeira razão de eles não constarem na prestação de contas. Não se tratava de tentar, talvez, esconder a fonte de recursos,
de tentar maquiar as contas, mas sim de evitar a demonstração de um liame entre esses coordenadores e o candidato, a fim de que eles pudessem agir de maneira aparentemente desvinculada do candidato quando arrebanhavam terceiros para comprar os votos dos eleitores. E foi o caso, conforme verificado no inquérito policial, que deu origem a essa representação, em que José Carlos Rezende de Souza foi preso no momento em que fotocopiava 16 títulos de eleitores esses que haviam sido, entre aspas, comprados a fim de votarem no candidato Ondanir Bortolini. E uma vez preso, ele revelou que havia sido contratado pelo João Japonês, que era um coordenador de campanha do Ondanir Bortolini, e que iriam se encontrar às 19 horas para que fossem entregues as cópias dos títulos, para que o José Carlos Rezende de Souza recebesse o dinheiro combinado, recebesse do japonês, e posteriormente o repassasse aos eleitores que haviam sido, como eu disse, entre aspas, comprados. Todavia, a dificuldade, obviamente, residia em comprovar a ligação do João Japonês com o Ondanir Bortolini, uma vez que, formalmente, não havia na prestação de contas indicação de que esse João Japonês seria um coordenador de campanha. Mas, embora não estivesse formalmente discriminado ali como coordenador, como eu disse, no processo recente se verificou que ele seria colaborador, ainda que talvez a título gratuito. Então, bem ou mal, naquele outro processo se reconheceu que havia sim uma ligação do João Japonês com o candidato Ondanir Bortolini. E o Ministério Público entende que, obviamente, numa situação dessas, o candidato vai fazer de tudo para não estabelecer nenhum liame entre ele e o coordenador, uma vez que ele sabia que o coordenador estaria a pagar pelo voto de eleitores, ou a contratar ainda terceiras pessoas para descaracterizar ainda mais o liame e para que essa terceira pessoa comprasse o voto do eleitor. É claro que numa situação dessa o candidato não vai pôr o nome dele diretamente, não vai deixar nenhuma comprovação formal de que ele contratou pessoas para agirem assim. Mas entende o Ministério Público que, pelas circunstâncias dos autos, pelo depoimento de 12 eleitores que afirmaram que o José Carlos realmente ofereceu R$30 para cada um deles, para que votasse nesse candidato, entende que as circunstâncias dos fatos, por si só, demonstram esse liame entre o Ondanir Bortolini e o João Japonês e, por conseguinte, também com o senhor José Carlos Rezende de Souza, que foi quem efetivamente fez a oferta de dinheiro pelo voto. Por conta de tudo isso, por conta de tudo que consta nos autos, o Ministério Público se manifesta, requer a procedência da representação. Os detalhes maiores estão no parecer escrito, que nesse momento eu reitero e tenho certeza que Vossas Excelências julgarão procedente a representação. Mantido o parecer, a palavra volta a Vossa Excelência. Eminentes pares, a par do detalhado relatório, tem-se por oportuno citar ou transcrever trechos de alguns depoimentos prestados perante o juízo da 8ª Zona Eleitoral, objetivando aclarar os pontos relevantes do feito, de forma a embasar o voto que ora se submete à apreciação dos ilustres pares. Da comprovação de ser João Japonês coordenador de campanha do representado, antes de qualquer citação, porém necessário consignar restar comprovada nos autos a participação de João Japonês nas atividades de campanha do representado, como coordenador ou mero colaborador, como declara, tendo ele próprio asseverado em juízo que exercera tal tipo de trabalho, ainda que por cerca de 20 dias, organizar a reunião política com uma centena de pessoas em sua casa no interesse daquela campanha, local... Pelo menos não foi anunciado. Não foi dirigido pela secretaria o pedido. Bom, de qualquer sorte, eu estou presidindo, acho que o advogado tem inalienável direito de vir sustentar a tribuna, eu pedindo escusa a Vossa Excelência, voltaria a palavra a ele, então, para, na forma regimental, sustentar as suas assertivas. Pela ordem, eu agradeço a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal, eminentes julgadores, digníssimo representante do Ministério Público Eleitoral.
A representação em julgamento, proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o Danir Bortolini, envolve, sim, fatos ocorridos na 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia, nas eleições de 2010, quando o representado se candidatou a deputado estadual, obtendo, a nível Estado, quase 23 mil votos para a primeira suplência da sua coligação, ocupando nessa condição a vaga aberta com a saída do deputado Sérgio Ricardo para o Tribunal de Contas, estando hoje empossado como deputado estadual. Essa representação veio acompanhada do inquérito policial 160-2010, ou eleitoral 1/2010, instaurado pela Delegacia Municipal de Alto Araguaia, cujos depoimentos dos envolvidos e cujas inquirições das testemunhas foram tomadas pela Promotoria de Justiça do mesmo município. Tais procedimentos tiveram início a partir do interrogatório de José Carlos Rezende de Souza, preso em flagrante no dia 2 de outubro de 2010, pelas práticas de atos reprimidos nos artigos 295 e 299 do Código Eleitoral, que, ao admitir essas práticas, teria apontado a pessoa de João Japonês como interessada nas mesmas práticas, que seria ligado ao representado. Em poder de José Carlos, foram apreendidos 16 títulos de eleitor, um documento de identidade, uma conta-fatura de energia elétrica em nome de Isa Lourenço, 9 cópias de título de eleitor e a quantia de R$ 2.041. A partir dessa prisão, foram produzidas as provas possíveis nas intimidades das instalações da Promotoria de Justiça daquela zona eleitoral. Diga-se de passagem, sem qualquer conhecimento e participação do representado. Ouviu-se ali inúmeras pessoas. Procedeu-se ali diversos atos e nada que vinculasse a pessoa presa, José Carlos Rezende de Souza, ao representado Ondanir Bortolini. Reitere-se, não se conseguiu produzir uma única prova dessa vinculação. E mesmo assim, apesar do Ministério Público confessar essa relevante e pertinente circunstância em sua petição inicial, apresentou a representação sobre exame contra o representado. Pede-se licença para reproduzir o que está escrito na representação sobre essa circunstância. É verdade que não consta do digitado inquérito policial elemento de prova que evidencie a eventual ligação direta entre José Carlos e o representado. Dir-se-ia, a representação foi proposta para se investigar e provar a participação e ligação indireta do representado. Poderia ser, seria até compreensível. Ocorre que, ao serem judicializadas essas provas, a emenda ficou pior que o soneto. O próprio José Carlos Rezende de Souza informou que iria procurar outras pessoas e até vereadores para vender os títulos, pois precisava de dinheiro, chegando ele a dizer ter sido ele quem procurou João Japonês ofertando os votos. Consta, aliás, do trecho do seu depoimento, degravado às folhas 341, 355, pela Secretaria Judiciária da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, precisamente as folhas 349 e 350, o seguinte: a autoridade judiciária, Dr. Marte, indagava: o senhor foi pego quando estava fotocopiando os títulos? José Carlos responde: fui. Se o senhor tivesse conseguido fotocopiar os títulos, o que o senhor iria fazer em seguida com os títulos? Eu ia vender os títulos. Vender os títulos? Assim, pegar eu ia levar. Como assim? Eu ia levar para o candidato, falava, ó, eu quero tanto nesses votos aqui, eu arrumo esses votos aqui para você, eu ia em outro, meu negócio não era nem para mim, não interessava se a pessoa ia votar. Eu precisava de arrumar o dinheiro para me tratar. Eu não estava ligando se uma daquelas pessoas ia chegar a votar, nem ninguém, meu negócio é pegar o dinheiro e pronto. Eu estava tão desesperado que, etc. Dr. Márcio, quando o João Japonês propôs para o senhor comprar votos, encontrar eleitores dispostos a vender o voto, de que forma ele pediu que o senhor comprovasse para ele que o eleitor vendeu o voto?
Não, eu não tinha que levar os títulos, né? Doutor Márcio, então se o senhor assumiu o compromisso com o João Japonês, entregar os títulos para o João Japonês, é isso? Aí eu falei para ele que eu ia arrumar. Não, doutor Márcio, não, mas eu digo assim, que eu estou tentando esclarecer é o seguinte, se o senhor mencionou que o João Japonês procurou o senhor para encontrar eleitor disposto a vender o voto, para comprar voto, como que o João Japonês orientou o senhor a fazer para comprar para ele? João Japonês, aquele eleitor, estava vendendo voto para o candidato dele. José Carlos, não. Quando começou, eu só cheguei e falei, eu tô rumo os votos, só que a 30 paga R$30, aí que fiquei responsável de ver se eu conseguia achar esses votos. Só que essas pessoas eu já tudo conhecia, então para mim foi facinho de arrumar esses votos, de rapidinho eu peguei. E eu aí pedir dinheiro, eu ia pedir a mais, não só para ele nesse caso. Eu ia tirar mais cópias e ia em outro candidato. Doutor Márcio, quando o senhor disse que ia em outro candidato, havia candidato nas eleições daqui em Altaraguaia, residindo aqui? José Carlos, não. Doutor Márcio, o senhor ia procurar quem? Eu ia procurar candidato a vereador. A vereador? Mas as eleições eram estaduais. Não, mas é que eu ia procurar as pessoas que trabalhavam para candidato. Tinha vereador fazendo compra de voto aqui, que tenha chegado ao conhecimento do senhor? Não, assim eu ia procurar mais gente. Doutor Márcio, eu ia procurar pessoas que podiam me pagar por esses títulos. Mais adiante, em seu depoimento, respondendo às perguntas da defesa do representado, informou o nome de alguns vereadores que ele iria procurar para a venda dos títulos de eleitor, mencionando os nomes de Vando, Finega, Faraó e Neuci, de gravação de folhas do 359. José Carlos respondeu, vereador mesmo eu tinha que procurar, tinha Vando, tinha Venega, tinha Faraó e a Neuci. Não, como chama? Tem aquela outra mulher que me esqueci o nome dela, que é vereadora desses vereadores, praticamente tinha tudo, só que eu ia procurar mesmo. Curiosamente, o vereador Vando, que poderia ser procurado para a compra de votos ou títulos, é o proprietário do estabelecimento comercial Conveniência do Vando, onde a testemunha José Carlos Rezende Souza, e autor exclusivo do ilícito penal, civil e eleitoral, foi presa quando fotocopiava títulos de eleitor, juntamente com a quantia de mais ou menos R$3.000 em espécie, que tentou, mas não conseguiu justificar. Não bastasse, a referida testemunha, personagem do mal-sinado episódio, afirmou nunca ter entrado à casa de João Japonês, dizendo ter sido abordada por este, juntamente com sua esposa Lucinei Alves de Rezende, em sua residência. Mas o véu caiu, pois Lucinei Alves de Rezende desmentiu essa encomendada colocação em seu depoimento, esclarecendo tanto desconhecer a pessoa do representado, quanto não lhe ter sido ofertada qualquer proposta de compra de voto, sobretudo por parte de João Japonês. Disse ela, quando perguntada, a senhora recebeu alguma oferta de quem quer que seja para vender voto? Disse ela, para vender? Isso, responde. Não, eu recebi proposta do João Japonês para trabalhar para ele em prol do candidato dele, que era o Nininho. A pergunta, trabalhar, como seria esse trabalhar? Distribuir o cabo eleitoral, pedir voto no dia. Só que eu falei para ele que eu não queria, e não foi uma vez que ele me ligou atrás de mim. Só que eu falei para ele que não queria. Também, mas comprar voto assim não. Ele me pediu para trabalhar para ele até no último dia. Comprar voto não, mas trabalhar para ele até no último dia. Inquirida a testemunha João Japonês foi categórica, seja em afirmar que o representado jamais autorizou ou prometeu qualquer vantagem financeira em troca de voto, seja em não conhecer a pessoa de José Carlos Rezende de Souza, não tendo ofertado para ele ou para sua esposa benefício material para conseguir voto nas últimas eleições estaduais. Convém observar, por sua relevância, que as testemunhas arroladas pelo órgão acusador, como sendo as pessoas cujos títulos estavam na posse de José Carlos Rezende, seja Dona Ana, Ivanilda, Tatiane, Sebastiana, Natalício, Leandro, Ilza, Gustavo, Iracilda, Luciana e Regina Lúcia da Silva Santos, que afirmaram com veemência que José Carlos é quem lhes pagaria, desconhecendo completamente o representado e o senhor João Tatsuro Katsuyama, conhecido como João Japonês.
e mesmo a testemunha inquirida em sede de diligências, Vanessa Almeida da Silva, nada acrescentou de útil à demonstração de qualquer conduta negativa do representado para com a lei das eleições. Reza o artigo 41A da Lei 9.504/97, que todo aquele que pratica a captação ilícita de sufrágio está sim sujeito a sanções de cassação do diploma, registro e multa. No entanto, para a consumação desse ilícito eleitoral, é preciso que se prove a participação direta do candidato beneficiado ou que ele, ao menos, tenha de qualquer forma participado do injusto ou tenha autorizado ou consentido com a sua prática. Conclusivo que só se pode cassar o registro ou diploma do candidato se verificadas as seguintes ocorrências. Primeira, a prática de uma das condutas típicas dispostas no artigo 41A da Lei 9.504/97, envolvendo diretamente a pessoa do eleitor. 2. O fim específico de obter o voto do eleitor. 3. A participação direta ou indireta do candidato beneficiado na prática do ato ou a sua anuência. No caso dos autos, não ficou comprovado que o representado tenha participado ou mesmo anuído com a suposta compra de votos. A prova principal, inquirições de José Carlos Rezende de Souza e de João Tatsuro Katsuyama, João japonês, se reduz a palavra contra palavra, sendo duvidosa e contraditória. Não existe nenhuma prova que José Carlos Rezende de Souza tenha agido a mando de Ondanir Bortolini. A condenação pela prática da captação ilícita de sufrágio não pode ser tirada em mera presunção, sobretudo de atos preparatórios, senhores julgadores. A versão toda desses autos se diz e se resume em atos preparatórios, pois, a exemplo do direito penal, a legislação eleitoral não pode punir a pretensa intenção. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, convindo reproduzir o constante no julgamento do agravo regimental, no agravo de instrumento 1235-47, relator ministro Aldir Passarinho Júnior. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio e consequente julgamento da procedência da representação do artigo 41A da Lei 9.504/97, prova robusta dos atos que a configura, não sendo bastante, para tanto, meras presunções, especialmente no caso de suposta participação imediata do candidato. A Igreja Corte Maior Eleitoral de Mato Grosso, de há muito tempo vem assim decidindo, merecendo reproduzir o agravo regimental no recurso ordinário 1444, Arenápolis, no Tribunal Superior Eleitoral, que manteve o acordo deste tribunal assim simulado, conforme reiterada jurisprudência dessa Corte, para a configuração da captação ilícita de sufrágio descrita pelo artigo 41A da Lei das Eleições, exige-se prova robusta em controvérsia da sua prática. Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, ao confirmar esse acordo, ditou a seguinte emenda no seu julgamento. Para a caracterização de captação ilícita de sufrágio, há que se ter provas cabais, conclusivas, da participação do candidato na conduta ilegal, ainda que de forma indireta, bem como a finalidade de captação vedada de sufrágio, condições estas que no caso não estão comprovadas. Finalizando, é preciso informar que a representação sobre julgamento não se trata de fato novo nessa Corte, pois guarda origem com um único incidente envolvendo o representado, cujo procedimento aparelhado, extraído das mesmas investigações, instruiu a representação 2178 de 2011, que foi apreciada e julgada na sessão passada. Não revela este caso, portanto, um novo caso, e sim um desdobramento daquela primeira e também procedente representação. Laica, vale a bem posta advertência do juiz eleitoral desse tribunal, Dr. Pedro Francisco da Silva, que com judiciosa observação destacou o cuidado com a prova testemunhal contraditória.
o aspecto de João Japonês ser colaborador e ter participado da campanha do representado, só por só não autoriza, não permite que se extraia a ilação de que tenha ele trabalhado em nome e que tenha ele praticado o ato ilícito, que também não se tem provado nos autos. Aguarda-se, assim, a improcedência da representação com a afirmação do mandato do representado, que em processo legítimo foi eleito nas urnas, que não pode lhe ser retirado por provas testemunhais maiusculamente frágeis. Volta do outro relator. Minhas pares, como estava iniciando a leitura do voto, continuando, digo, antes de qualquer citação, porém é necessário consignar, restar comprovado nos autos, a participação de João Japonês nas atividades de campanha do representado como coordenador ou mero colaborador, como se declara, tendo ele próprio asseverado em juízo que exercera tal tipo de trabalho, ainda que por cerca de 20 dias organizar a reunião política com uma centena de pessoas em sua casa no interesse daquela campanha local em que for apreendido o material eleitoral do representado, confirmando ainda que efetuaram aproximadamente 20 ligações telefônicas para o representado e seu filho no decorrer do período eleitoral de 2010. Não resta a menor dúvida quanto à ilicitude perpetrada por José Carlos Rezende Souza, não somente em face da confissão por ele feita em sedes policial e judicial, como é corroborada com os materiais com ele apreendidos quando de sua prisão em flagrante delito, bem ainda pelos uníssimos depoimentos das testemunhas arroladas, inclusive de sua própria esposa. Contudo, afirma João Japonês, de forma incisiva, que não conhece José Carlos Rezende Souza ou sua esposa Lucinei Alves de Rezende, não tendo conversado com qualquer deles sobre política ou outro assunto, quer pessoalmente, quer por telefone. Aqui surge o primeiro ponto que demanda esclarecimento. Eis que João Japonês tem vínculo inequívoco com o representado, o que não se discute, mas há necessidade de comprovar a suscitada relação entre o primeiro e José Carlos, porque tendo este último confessado em juízo a intermediação por ele feita, no suposto interesse do representado, em atendimento a pedido que teria sido feito por aquele colaborador da respectiva campanha eleitoral, mistério demonstrar o liame entre os dois, haja vista que João Japonês nega veementemente conhecê-lo ou a sua esposa. Pois bem, caso reste demonstrado que de fato os dois se conheciam, ainda assim, a partir das provas contidas nos autos, seria necessário estabelecer que tipo de proposta ou pedido fora feito, porque somente desta maneira se pode estabelecer a ocorrência de eventual ilicitude e a quem deve ser imputado. Quanto a esse aspecto, é de se ver que o primeiro contato que teria ocorrido com o objetivo de dar suporte às atividades de campanha do representado fora por intermédio de Lucinei Alves de Rezende, que declara em juízo. Pergunta, o senhor conhece o seu João, conhecido como João Japonês? Lucinei, conheço. Pergunta, conhece o seu João Japonês? Procurou a senhora e propondo que a senhora trabalhasse de alguma forma na campanha de algum candidato? Lucinei, sim senhor. Pergunta, de que candidato? Lucinei, do dele, que era o Nininho. Pergunta, o que a senhora, o que foi proposto para a senhora? Lucinei, ele falou que em bem foi na primeira vez que eu fiquei sabendo, foi uma Vanessa. Pergunta, quem é a Vanessa? Lucinei, a que trabalhava para ele, inclusive eu pensei que ela estaria aqui. Pergunta, trabalhava para ele quem? Lucinei, para o Jô, para o candidato. Pergunta, para o João ou para o Nininho? Para o João. Lucinei, para o João e para o Nininho. Pergunta, Lucinei, aí ela me falou que queria falar comigo. Pergunta, eu tinha. Por que eu tinha? Pergunta, ela procurou a senhora onde? Lucinei, era na escola, na rua, ela me conhecia porque eu tinha recém ganhado no Conselho Tutelar com 248 votos. Pergunta, Lucinei, aí ela falou para mim que ele queria entrar com contato comigo e pegou meu celular. Esse diálogo, senhores pares, esta inquirição, ela continua desta forma e, na verdade, ele não se dá para ter o esclarecimento exato de que realmente essa pessoa tinha esse contato com o João Japonês. Mas nós fizemos a transcrição em nosso voto, que está disponibilizado a Vossa Excelência, e como já foi debatido aqui, tanto pelo doutor representante do Ministério Público, quanto pelo doutor advogado da defesa, as considerações que nós lançamos no nosso voto
diz o seguinte: das transições supra, de se ver relevante contradição entre os depoimentos prestados por marido e esposa. Eis que José Carlos afirma que João Japonês teria conversado com ele e sua esposa na casa deles, enquanto ela afirma não saber como João Japonês teria entrado em contato com seu marido, que eles teriam se encontrado na rua, à porta de sua casa, mas ela não estava presente. No tocante ao aspecto do alinhamento de João Japonês e José Carlos, mostram-se contraditórios os depoimentos de Lucinei e da pessoa por ela apontada como testemunha maior da conduta ilícita de João Japonês em benefício do representado, ou seja, a senhora Vanessa Almeida da Silva, que declarou. Pergunta: a senhora sabe por que está aqui hoje ou não? Qual a sua relação com alguém aqui dessa história? Vanessa: com essa Lucinei que eu conheci ela na escola, e a gente conversando sobre eleições, né? Aí eu falei que eu queria um serviço, né? Até o João é vizinho, né? De frente, onde eu morava. Pergunta: qual João? João Japonês? Vanessa: João Japonês. Aí ele falou que poderia me indicar para uns conhecidos que estava organizando a campanha do Ninim. Aí eu falei: tudo bem. Aí eu conversando com essa Lucinei na escola, ela falou que eu poderia arrumar para ela. Mas quando o João veio me perguntar do título, eu falei que o meu título não era daqui. Eu falei que o meu título era de Rondonópolis, e até agora, né? Ele falou que estava procurando gente da região de Altaraguaia para fazer equipe aqui. Pergunta: essa Lucinei era o que da senhora? Vizinha? Vanessa: nada, eu conversei com ela 2 vezes, eu conheço ela de vista. Do depoimento de Vanessa Almeida, observa-se uma mudança radical quanto à possível origem do contato que teria eventualmente ocorrido com o João Japonês, porque não teria ela procurado Lucinei para trabalhar para o representado a mando de João Japonês. Mas ao contrário, Lucinei é quem teria se interessado e se oferecido à atividade de campanha. Na verdade, Lucinei primeiramente disse que Vanessa ligava direto no seu celular, no sentido de ligar muitas vezes. Depois disse que ela não conseguia falar, apesar das inúmeras tentativas, o que a motivou a procurá-la pessoalmente no interesse de João Japonês. Para ficar cada vez mais remoto o alinhamento de José Carlos e João Japonês, especialmente se forem valoradas as 2 contradições já detectadas, a primeira entre o casal Lucinei e José Carlos, a segunda entre ela e Vanessa, indicada como testemunha-chave da alegada intermediação feita por João Japonês. Nos depoimentos colhidos em sede judicial, sobressai uma terceira contradição consistente no tipo de trabalho que seria realizado por Lucinei Alves de Rezende, caso tivesse ela aceitado o convite que, em tese, fora formulado por João Japonês. Confira-se os trechos do seu próprio depoimento. Lucinei: aí pegou e falou para o meu esposo que se ele conseguisse votos, ele pagaria, que foi quando aconteceu que ele foi pego. Lucinei: mas ele já sabia que ele não tinha interesse em trabalhar para ele, tipo pedir voto, essas coisas. Lucinei: assim que ele tivesse a xerox dos documentos, às 7 horas da noite foi o combinado dele levar lá, que ia pagar o dinheiro para ele, aí ele ia, tipo com um intermediário, ia até as pessoas para comprar os votos. Pergunta: a senhora recebeu alguma oferta de quem quer que seja para vender voto? Lucinei: para vender não. Eu recebi proposta do João Japonês para trabalhar para ele em prol do candidato dele, que era o Ninim. Pergunta: trabalhar, como seria se trabalhar? Lucinei: distribuir cabo eleitoral e pedir voto no dia. Só que eu falei para ele que eu não poderia, que eu não queria, e não foi, uma vez que ele ligou atrás de mim. Pergunta: tá, mas você foi convidado a trabalhar como cabo eleitoral então? Lucinei: também, mas comprar voto assim não. Ele me pediu para trabalhar para ele até o último dia. Pergunta: ele chegou para você e falou alguma vez: eu quero que você compre algum voto para o Ninim, ou que você dar tanto para você comprar voto? Falou para a senhora alguma vez isso? Lucinei: não, ele me ofereceu dinheiro para trabalhar para ele, e não era pouquinho, foi o que ainda a Vanessa está lá para confirmar. Essas declarações de Lucinei. A reiterada pergunta clara e objetiva, sempre com o mesmo teor, com repetidas respostas no mesmo sentido, negando a existência de proposta de compra de votos ou intermediação de Lucinei para tal objetivo, parece afastar qualquer ilicitude do representado ou de João Japonês relativamente ao fato narrado na inicial, restando esclarecer a natureza da participação do seu esposo José Carlos.
Se não se pode asseverar quanto à exatidão ou confiabilidade de um depoimento de Lucinei, tampouco há de se dar pleno crédito ao depoimento de José Carlos, não somente porque este confessa que, em face da escusa da esposa, teria se interessado pela empreitada, que supostamente lhe teria sido feita, assim como porque confessa o estado de extrema necessidade em que se encontrava, com muitas dívidas a pagar, estando ainda com um grave problema de coluna que estava a exigir tratamento médico especializado. Portanto, duas são as causas principais para suspeitar do testemunho prestado por José Carlos, ou melhor, da acusação que faz contra o representado por intermédio da suposta conduta ilícita que teria sido perpetrada por seu coordenador de campanha. A primeira delas diz respeito ao tipo de contratação que ele teria aceitado após a recusa feita pela esposa, a qual confessa em juízo não ter qualquer mácula de ilicitude, eis que consistia em trabalho como cabo eleitoral. A segunda razão tem a ver com a situação especialmente tormentosa, porque passava José Carlos, que assim declara em juízo mais de uma passagem. José Carlos, por causa da minha esposa, ela trabalhava no Conselho Tutelar, e aí ela queria que ela trabalhasse para ele, para mexer com compra de voto para o Nininho. Só que aí a minha esposa não quis. E aí, como eu estava com problema de saúde, eu tenho um menino que tem problema de saúde. E em janeiro eu machuquei a minha coluna e eu estava com problema financeiro. Aí, como minha mulher não quis, eu aceitei. E aí peguei e combinei com ele. E que ele paga R$30 por cada voto. E aí ele falou que dava os R$30 e eu pedia mais para mim, porque aí eu não ia pedir só para ele, eu ia, como que eu estava naquele desespero tão grande, eu ia pegar esses títulos, ia tirar mais xerox e oferecer para outros, porque eu ia pegar mais dinheiro. Ora, tudo leva a crer não ter ocorrido a ilicitude que se deseja imputar a João Japonês, afetando o ora representado, a uma, porque a contratação que pôde eventualmente ter sido ofertada a Lucinei tinha caráter lícito, ou seja, de cabo eleitoral do representado, conforme ela própria confessa em juízo. Se ela recusou e tal atividade for encampada por seu marido, isso não transmuda e subverte a natureza do contrato proposto. Se José Carlos viu naquela oportunidade de trabalho uma via fácil para a trapaça eleitoral, transformando em mercancia os supostos votos que teria para barganha com outros políticos, isso não transfere a ilicitude de sua conduta para a esfera processual ou para a esfera pessoal do representado. Nesse aspecto, de nenhuma relevância jurídica, o fato de José Carlos não ter dado ciência do nome do representado às demais testemunhas arroladas, sendo certo que todas elas confirmam que emprestaram seus títulos eleitorais a ele e que algumas tinham conhecimento da finalidade espúria, outras não. Em outros termos, de nada interessa a ciência ou não das pessoas envolvidas acerca do candidato que poderia vir a ser beneficiado com a falcatrua tramada por José Carlos. Se o representado não pode ser responsabilizado pelo destino que José Carlos pretendia dar às cópias dos documentos apreendidos. Uma coisa é a causação, outra é a imputação. Se a conduta de José Carlos é reprovável, e quanto a esse fato não há discussão, disso não se resulta inequívoca ciência, participação ou anuência do representado, ao qual, por decorrência da ausência de nexo causal, não pode ser imputada a ilicitude perpetrada por conta e risco daquele. Quanto ao valor que for apreendido, com José Carlos Rezende Souza, nada há nos autos que indique ser produto de ilicitude apontada na inicial, haja vista que, nesse ponto, são coincidentes os depoimentos prestados, confirmando o costume dele escrever na cédula o nome das pessoas a quem o casal devia, tão logo recebia a esposa a remuneração como agente do Conselho Tutelar, e ele o pagamento semanal na condição de prestador de serviço de pedreiro. As provas carreadas aos autos não contemplam a robustez que se exige para a caracterização do ilícito descrito no artigo 41A da Lei 9.504/97, nos termos da reiterada jurisprudência do Egresso Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, a instrução processual demonstrou a inconsistência dos depoimentos que seriam chave para a solução da lide, tornando frágeis as argumentações tendentes à configuração da pretendida compra de votos em prol do representado, sinalizando mais propriamente pela iniciativa de responsabilidade exclusiva de José Carlos, não do representado. Não há nos autos elementos de prova que conduzam ao entendimento de participação, anuência ou autorização do representado quanto à conduta ilícita perpetrada por José Carlos Rezende Souza, motivo pelo qual vota-se pela improcedência dos pedidos vertidos na inicial,
propondo seja feita comunicação ao juiz da 8ª Zona Eleitoral para a restituição dos legítimos proprietários dos bens e valores apreendidos, como é o caso da quantia em espécie pertencente a José Carlos Rezende de Souza, caso ainda não tenha sido tomada a providência. Eis que, conforme demonstrado a Lulis, não há comprovação de ser produto da ilicitude narrada neste feito. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Como voto, senador doutor Sebastião de Arruda. Senhor presidente, ouvi atentamente as ponderações do ilustre procurador, também do ilustre patrono da parte representada e agora desse detalhado voto do eminente relator, aonde com segurança e aliado aos memoriais que me foram apresentados, se verifica mais uma vez, né, que nesse caso a questão da prova testemunhal ela se prepondera sobre os demais elementos que constam dos autos. E o que se verifica realmente nesse caso é que esse senhor José Carlos Rezende de Souza, aqui justificado por ele e pela sua esposa, ele, na ânsia ou na tentativa de angariar algum recurso no período eleitoral, ele buscou pessoas que forneceram títulos eleitorais para, na verdade, intermediar suposta ou pretendida venda de votos em favor de quem aparecesse interessado. E ele diz que um dos supostos interessados seria esse João Katsuyama, ou conhecido como João Japonês, que estaria interessado na compra, pelo quadro aqui, estaria interessado na compra desses votos em favor, então, do representado Ondanir Bortolini. Só que, se Vossas Excelências observarem, o cidadão, ele foi preso. Quando, nesse momento que ele foi preso, se nós trouxermos os princípios do direito penal, e ele estava na fase de preparação ainda para um suposto ilícito eleitoral, que seria a efetivação dessa suposta venda de títulos eleitorais, de votos, para esse João Japonês, porque ele, quando ele foi preso, ele ainda estava de posse, fotocopiando esses títulos, e o dinheiro que foi pego com ele se verifica dos autos, que se trata, na verdade, de dinheiro pessoal dele, da esposa dele, me parece que de uma aposentadoria de um dos filhos dele. Ou seja, tudo na mera suposição de que iria ocorrer um ilícito penal. Quanto às demais testemunhas dos autos, inclusive a própria esposa desse cidadão, ela não confirma nada disso a respeito da efetiva transação eleitoral entre o José Carlos e o João Japonês, e diz que com relação a ela, acrescenta inclusive que com relação a ela, o interesse do João Japonês era que ela trabalhasse nas eleições em favor desse candidato. Em suma, senhor presidente, eu acredito que, sem maiores delongas, a prova realmente, como bem colocada pelo ilustre relator, ela é frágil para a imputação de tamanha penalidade de cassação de mandato, razão pela qual eu, pedindo vênia, adota a Procuradoria Regional Eleitoral, mas eu acompanho o ilustre relator. Doutor Pedro Francisco. Presidente, o eminente relator demonstrou a exaustão, a fragilidade da prova reunida nos autos.
de modo que não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o seu entendimento a respeito da imputação de compra de voto. Eu tenho apenas uma observação, e aí na verdade até uma pergunta ao eminente relator, sobre essa questão da restituição de valores. Eu fiquei com a impressão de que houve um procedimento criminal logo no início, houve instalação de um inquérito. E ao que me parece, esses valores e esses bens estariam vinculados ao procedimento criminal. E sendo assim, me parece conveniente que essa matéria fosse tratada no processo penal, no processo criminal e não neste eleitoral, porque aqui eu não sei nem se a apreensão propriamente está vinculada a este processo ou a um outro processo. Houve a instalação de inquérito policial no momento em que o senhor José Carlos estava fotocopiando os títulos e... Eu tenho a impressão, eu não tenho essa informação precisa para passar para Vossa Excelência, mas eu tenho a impressão que sim, porque foi preso em flagrante, né, o que me parece foi aberto o inquérito policial. Então, mas essas apreensões estariam vinculadas a esse processo. A este processo aqui. Né? Pode ser também que tenha interesse na área penal, eu não tenho essa informação para poder passar para o senhor, mas o final da liberação era porque exatamente não foi caracterizada, demonstrada a ilicitude das condutas e nem demonstrada a origem eventualmente ilícita desse dinheiro que foi apreendido, né? Por isso é que eu estaria aqui no final autorizando essa devolução. Certo. Não dá para saber se há quanto anda esse eventual procedimento criminal. Eu não tenho essa informação se ainda tramita ou se tem interesse ainda na esfera penal a apreensão desses bens. E no caso, essa apreensão, esses valores foram depositados, tem comprovação do depósito, dá para saber onde é efetivamente que se encontram esses valores? Olha, sinceramente também não sei passar essa informação. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu só acrescentaria no final a seguinte observação. Pela restituição, caso não tenha nenhuma utilidade a eventual processo penal instaurado contra o senhor José Carlos, não é isso? José Carlos de Rezende, porque aí caberá ao juiz verificar, me parece que deve ser o mesmo juiz. Sim, eu adiro a proposição de Vossa Excelência, até porque essa questão realmente, se houver interesse na ação penal, ele deve acompanhar o procedimento até seu final, né? Tá certo. Então é assim que eu voto, senhor presidente. Acompanhe nesse relatório. Eu consultaria o Dr. Sebastião se ele também aderiria. Nessa mesma linha, senhor. Então, feitas as chegas postas pelo Dr. Francisco, voltemos à colheita do voto. Dr. Francisco. Senhor presidente, eu fui relator de um processo, também tendo como parte recorrente no recurso, né, o próprio recorrente nessa demanda. Naquele foi com relação à arrecadação e gastos, né, de recursos. E esse daqui já é diferente, né, no caso aqui a acusação seria de compra de votos, né. Nesse caso especificamente, li com atenção aqui o voto do desembargador relator e aferi que efetivamente houve muita contradição por parte, né, principalmente do José Carlos lá, José Carlos Rezende, nas imputações em desfavor do japonês, lá, João japonês. Então, como bem colocou o relator, as provas são muito testemunha contraditória, reforçada aqui pelo Dr. Sebastião de Arruda. Em função disso, acompanha o relator com esses acréscimos feitos pelo Dr. Pedro Francisco, com a vênia da Procuradoria da Regional Eleitoral. Dr. José Luiz. Senhor presidente, esse caso ele traz à luz alguns pontos de grande relevância nos processos que tocam a captação ilícita de voto. Estava eu aqui pensando e acompanhando os depoimentos, o relatório, a manifestação do Ministério Público, a manifestação da defesa,
e o voto proferido pelo nobre relator, desembargador Gerson, e também dos que me antecederam, e analisando os atos praticados, o que isso está aqui transcrito do processo, aquilo que de fato faz constar como fatos daquela ocasião. E me faz refletir, Excelência, no sentido de que nós aqui no tribunal ficamos realmente numa situação bastante delicada quando pensamos que estamos a analisar um processo de capa a capa, nos ater àquilo que chegou até nós dentro da linha do direito eleitoral e para aquilo que fomos formados. Fomos formados para exercer o direito, ainda que todos que compõem essa corte tenham funções na sua fora do tribunal que são diferentes. Temos a composição múltipla do tribunal e isso é interessante. Temos desembargadores, juízes estaduais, juiz federal e membros da advocacia, mais o Ministério Público e também todos os servidores que fazem parte da casa. E aí, no grande exercício do contraditório, a defesa que se faz manifestar. E temos a sociedade lá do município, aonde aconteceu de fato os atos aqui relatados. O resultado do julgamento, ele nos deixa, e principalmente a mim, e peço a vossa paciência em expressar esse sentimento, até pela meu pouco tempo de exercício aqui no tribunal, mas para que fique bem registrado aquilo que é o meu pensamento. Há, de fato, um conflito, muitas vezes, entre o que a sociedade pensa e faz a leitura dos acontecimentos e aquilo que é o resultado do julgamento. E ao olharmos aqui, aos olhos da sociedade, que espera da justiça eleitoral uma resposta de legalidade, de moralidade, ela, sem dúvida alguma, olha para essas questões e, provavelmente, por ser um município de pequena extensão e pouca população, esses fatos correram bastante na cidade e praticamente cria, sim, diversas linhas de julgamento popular sobre os atos. Mas aqui no tribunal o julgamento ele é diferente, em que pese que nós temos que olhar o anseio da sociedade, especialmente porque somos formados por princípios. Contudo, a sociedade também precisa ter esclarecimentos de que existe uma regra a ser cumprida. Existe um direito material e um direito processual que devem ser respeitados dentro da aplicação dos anseios da sociedade que está representado na lei. E aí o Ministério Público muito bem faz esse seu papel, em trazer ao tribunal o debate sobre a proteção do cumprimento da lei. Mas, Excelências, me preocupa muito, e é o primeiro julgamento que eu estou expondo, o meu ponto de vista, a respeito dessa iniciativa dos atos investigados. E aqui vem uma certa resistência e uma certa crítica a esses atos unilaterais, colhidos como prova pelo Ministério Público, em processo eleitoral. Por quê? Porque é público e notório, é sabido, é registrado na Justiça Eleitoral, as coligações e os candidatos possuem o seu departamento jurídico, a sua assessoria jurídica no exercício daquela eleição. E penso eu, ainda que pese sobre os meus ombros a herança e a formação da advocatícia, que não custaria nada ao Ministério Público convocar um representante da coligação, por meio de advogados, que se fizesse presente na tomada dos depoimentos de testemunhas que eventualmente venham muito mais como denunciantes do que testemunhas. E não é o primeiro caso que se levanta essa discussão, nós temos várias discussões nas cortes nacional, em que a causa nasce
no seio do Ministério Público de forma unilateral. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por essa instituição e pelos grandes labutadores que lá fazem esforços sobremaneira. Mas penso que muitas vezes poderia se poupar algumas questões que causaria exatamente grande dúvida nos tribunais se houvesse essa garantia de já lá no nascedouro se dar essa possibilidade do acompanhamento. E esse é um caso típico, onde nasce uma denúncia, ainda que ela veio ao judiciário para ser feita a confirmação desses fatos acontecidos, mas o nascedouro, no meu entendimento, ele já me causa uma certa dúvida e insegurança. No segmento, penso eu que aquilo que foi trazido para dentro dos autos, e aí, por incumbência do representante, que ainda além de ter tido a possibilidade de estar a sós com essas pessoas, inicialmente, não foi dada a cautela daquilo que é o óbvio dentro do processo eleitoral no julgamento do TSE e aqui na Corte, que é exatamente o conhecimento do representado. E esse conhecimento, que vem sendo uma linha muito tênue entre a questão da configuração direta e indireta, ela deve cada vez mais ter pelo representante, tanto o Ministério Público ou uma coligação que venha a fazer uma denúncia, um zelo no sentido de já ali colocar à disposição do judiciário uma linha de convencimento que não fique na dúvida de que o candidato ou aquele que está logo abaixo dele na coordenação da campanha tenha conhecimento dos atos praticados ou a serem praticados. E aí entro diretamente no ponto da presente causa. No processo que julgamos nessa semana sobre o 30A, que eu abri a divergência, nós constatamos aqui que estes coordenadores que foram classificados como colaboradores no município tinham um coordenador acima, que de fato era a pessoa ligada ao deputado Nininho, que é o seu próprio filho, o senhor Fausto. E que aqui no presente caso nós temos uma menção trazida pelo Ministério Público, inclusive, de que houveram ligações do João Japonês a esse senhor que estaria na suposta coordenação geral da campanha do então candidato. No entanto, essa menção simplesmente de que houve 20 ligações não me dá uma certeza, não me dá uma convicção do que se trata efetivamente. E penso sim que dentro dessa roupagem apresentada, há indícios de que os atos apresentados pelo Ministério Público poderiam sim se perpetuar na captação ilícita. Porém, me parece, não me dá a certeza e nem a convicção de que há uma ligação que possa realmente ser fortalecida de uma maneira clara, de que havia, por parte da coordenação e do próprio candidato, um conhecimento detalhado desses atos praticados. Fora disso, ainda tenho de que, de fato, a prova testemunhal, ela é uma prova, de certa forma, contestada. Porém, o TSE tem admitido quando ela vem acompanhada de elementos que são adicionais. Aqui poderíamos dizer que a apreensão dos objetos descritos poderia ser o adicional da prova testemunhal. Porém, como bem salientado pelo Dr. Sebastião, a fase preparatória ainda
me parece uma caracterização, de fato, de um ilícito, de um crime. Porém, o 41A, ele é muito claro na sua doutrina e na sua jurisprudência de que ele protege o eleitor e não as eleições. Nós não estamos falando aqui em contaminação do processo eleitoral. Nós estamos falando no 41A na captação ilícita direta ao eleitor. E aí é que veio a grande dúvida para mim, no sentido de que não ficou claro isso no processo, de que essas duas pessoas, elas sairiam ou melhor, elas se restringiriam à figura do eleitor. Por quê? Porque, como bem salientado pelo nobre relator, há uma caracterização, no meu modo de ver, salvo melhor juízo, de uma contratação de trabalho para o exercício da eleição. Ainda que esse exercício foi ou seria de natureza criminosa, que seria a captação. Não se consolidou aqui nenhuma prova de que estes trouxeram ou assediaram um eleitor e estes tenham dito que receberam dinheiro deste casal para votar no candidato. São essas considerações, nobre presidente, que me deixam, então, na falta de convicção e convencimento de que o processo possui elementos suficientes para dar o entendimento e conhecimento da coordenação no seu primeiro escalão, ou do candidato, e, além disso, a questão do assédio direto ao eleitor, em que pese o processo possuir elementos que possam despertar no tribunal a dúvida, despertar no tribunal a possibilidade de indícios. Mas por indícios eu não posso simplesmente votar. E concluo citando um RESP 21264 do eminente ministro Celso de Mello, que ao analisar a extensão do artigo 41A, ele destaca o reconhecimento desse ilícito eleitoral e a imposição das consequências jurídicas dele resultantes, não obstante analisadas fora de sua dimensão estritamente penal, pois não se cuida na espécie de procedimento de índole criminal, não dispensam para o efeito de configuração da conduta vedada pelo artigo 41A da Lei 9.504, de 97, a existência de prova que permita constatar, além de qualquer dúvida razoável, a efetiva participação, direta ou indireta, material ou intelectual, do candidato nos atos legalmente vedados de captação de sufrágio, em ordem a permitir, no plano da relação de causalidade, que se lhe impute, tanto objetiva quanto subjetivamente, qualquer dos comportamentos de transgressão ao preceito legal em análise. Isso significa, portanto, que sem a intervenção pessoal do próprio candidato, incidindo em qualquer dos comportamentos abusivos legalmente proibidos, ou ao menos sem a sua consciente e voluntária adesão a um projeto concebido por terceira pessoa e que por esta implementado culmine por transgredir a norma vedatória inscrita no artigo 41A. Não há como reconhecer configurada a infração eleitoral em causa, sob pena de o candidato, cuja aquiescência e adesão a uma proposta ilícita jamais podem ser presumidas, vir a ser responsabilizado por fato imputável a outrem. Na realidade, não basta para fins a que se refere o artigo ou a Lei 9.504, que o candidato seja mero beneficiário da ilicitude cometida por terceira pessoa. Revela-se imprescindível que se estabeleça entre o ilícito eleitoral em questão e o candidato uma dupla vinculação causal, tanto de caráter objetivo quanto de ordem subjetiva, o que reclama prova consistente, clara e inequívoca de que, se o candidato não foi o autor material e direto de qualquer das condutas vedadas, ao menos a estas aderiu de modo consciente e voluntário. Palavras do nobre ministro Celso de Mello, com o que encerro minha manifestação, nobre presidente,
votando em consonância, acompanhando o nobre relator. Senhor presidente, realmente Souza, colhido perante a autoridade policial, não justifica de forma nenhuma a aplicação de uma pena tão grave como a de cassação. Não preenche os requisitos do artigo 41A da Lei das Eleições o tentado ilícito que se procurou comprovar contra o candidato, uma vez que ele não ofereceu, não deu, não ofereceu cargo, não ofereceu. Então, não existe, vamos dizer assim, os requisitos exigidos pelo artigo 41A da Lei das Eleições e como já foi o assunto debatido por todos os demais membros, eu acompanho o eminente relator, julgando improcedente a representação com o acréscimo feito pelo Dr. Pedro. É como eu voto. Então, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer. Ultimado o julgamento, eu transfiro a palavra ao presidente da Corte. Obrigado, desembargador Luiz Ferreira da Silva. Ao que pude observar da pauta, não há mais processo para ser julgado. Lembro aos eminentes pares e o doutor representante do Ministério Público que na semana que vem nós teremos sessões todos os dias, de segunda a sexta, para viabilizarmos aí o andamento dos processos que estavam retidos nesse período. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Bom dia, muito obrigado.